noite, irmão e irmã. Mais uma vez nós estamos aqui para dar continuidade à nossa aula de escatologia. Hoje nós estamos transmitindo a aula ao vivo, mas ela é gravada, tá bom? Então, assim, eu não vou conseguir interagir com vocês, né, neste mesmo momento, mas vocês podem ir deixando nos comentários as dúvidas, as perguntas, que depois eu vou rever tudo isso, e numa próxima aula a gente vai esclarecendo as dúvidas. Esse mês de janeiro, os meus horários estão um pouco apertados, então, provavelmente, as aulas deste mês sejam gravadas e depois elas vão ser disponibilizadas nos horários normais das nossas aulas, a partir das 8h30, e tanto no YouTube quanto no Facebook. E vão ficar também disponíveis na playlist que está no YouTube, com todas as aulas que nós já tivemos até agora sobre a escatologia, o fim, né, as últimas coisas. Então, quero agradecer a você pela perseverança, por estarmos juntos aí, né, nesta caminhada, aprendendo juntos um pouco mais sobre aquilo que a igreja pensa acerca das últimas coisas, da morte, da ressurreição, do céu, do inferno, do purgatório, da segunda vinda de Cristo e assim por diante. Hoje, continuando a nossa reflexão, a nossa aula, nós vamos falar um pouquinho da ressurreição dos mortos, né? Nós aí vimos algumas questões acerca da segunda vinda de Cristo, da parousia, né? E agora nós vamos falar da ressurreição dos mortos. Como que a igreja vê, compreende, ensina, né? E vive essa esperança de que um dia todos nós ressuscitaremos, como rezamos no credo, né? Ressuscitaremos para uma vida eterna, né? E também não só na alma, mas com o corpo. Bom, o que é a ressurreição dos mortos ou da carne? Né? Muitas pessoas ainda fazem uma confusão muito grande com essas duas coisas, né? A ressurreição da carne, a ressurreição dos mortos, a ressurreição no último dia. Muita gente aí faz uma confusão danada por causa da doutrina evangélica, pentecostal, né? Essa história de que a pessoa morre, fica dormindo e depois vai ressuscitar só no último dia, quando Jesus vier. Bom, aí juntam todas essas coisas e mais essa influência espírita, de reencarnação, de espírito vagando, enfim, coisas que vão causando na cabeça das pessoas uma grande confusão, uma mistura, uma miscigenação de ideias e que muitas vezes acabam levando a pessoa ao erro, né? A pensar coisas que a igreja não crê e não prega. Portanto, segundo a antropologia unidual, o que é isso? A unidade unidual significa que alma e corpo estão unidos, né? Por exemplo, quando nós estamos neste mundo, a nossa alma e o nosso corpo estão unidos e não podem ser separados, né? Não existe, né, alma sem corpo, né? Portanto, os dois elos estão entrelaçados. Mas a igreja crê, nós já vimos aqui na aula, que a partir do momento da morte, alma e corpo se separam, né? A alma se separa do corpo. Então, esses dois que compõem o homem aqui nesta vida, isto é, o corpo e a alma, se rompem e se separam na morte, né? Mas eles vão buscar se entrelaçar de novo, né? Só que isso acontecerá somente na parousia, na segunda vinda de Cristo, né? Fora isso, não vai acontecer. Então, clareando um pouquinho as ideias. Quando acontece a morte, a igreja crê que, então, a alma que não vive sem o corpo, e nem o corpo sem a alma aqui na Terra, ela se separa do corpo. Este corpo é, né, sepultado, vai virar pó, e a alma, então, ressuscita, é o que nós chamamos da primeira ressurreição, ela ressuscita para uma vida em Deus, ou então para o purgatório, ou então para uma condenação eterna. Mas a alma ressuscita.
e ela permanece separada do corpo até então. Ela só vai voltar a unir-se ao corpo quando Jesus vier uma segunda vez. E não é mais este corpo que ela tinha, que virou pó, mas é um corpo semelhante a este, um corpo glorioso, né? Que é que se identifica com a alma, mas é um corpo novo. Isso a gente vê lá na ressurreição de Jesus Cristo, quando ele ressuscita. Maria Madalena vai ao túmulo de manhã e, chegando lá, ela não encontra o corpo de Jesus. E Jesus, então, aparece no jardim. Ela pensa que é o jardineiro, ela não reconhece, num primeiro momento, Jesus. Aí nós temos a ideia de que talvez o corpo glorioso seja um pouco diferente do corpo que nós temos hoje. Ela não reconhece, tanto que ela pergunta para ele: olha, eu procuro o meu Senhor, aonde o colocaram? E só quando, então, Jesus chama Maria pelo nome é que ela vai reconhecer, é o Cristo, Maria, né? E aí, então, ela vai dizer Rabone, quer dizer, mestre, né? Então, essa questão, né, precisa ficar muito claro para nós, né? Que a alma, na morte, se separa do corpo, ressuscita, passa pelo julgamento, né? Vai para onde tem que ir e vai voltar a unir-se ao corpo glorioso somente no fim dos tempos, na parousia. Então, isso precisa ficar muito claro para nós, né? Então, como isso a gente chama, então, de a ressurreição da carne. De fato, São João fala do último dia como o tempo da ressurreição, né? Último dia, parousia, como o tempo da ressurreição. João capítulo 6, versículo de 39 a 40, João capítulo 11, versículo 24, Jó 19, 25. Também o Apocalipse, depois de falar de uma primeira ressurreição, Apocalipse 24, 6, né, que seria a da graça, como explicou Santo Agostinho, refere-se à ressurreição dos corpos no fim dos tempos, Apocalipse 20, 12, 14. Então, vejam só, alguns irmãos evangélicos gostam de usar a passagem que Paulo fala, que os mortos estão dormindo e depois ressuscitarão, mas eles ignoram, muitos deles, né, se perdem para explicar essa questão da primeira ressurreição, que, se você quiser, você pode pegar aí o livro do Apocalipse, no capítulo 20, versículos de 4 até 6. Eles ficam meio perdidos, aí eles não têm meio que resposta para isso. Eles vão falar que a primeira ressurreição vai ser quando Jesus vier, depois terão 1000 anos, aquela coisa que nós já entendemos aqui na aula passada, né? Aí o Apocalipse capítulo 20, versículos de 4 a 6, vai dizer assim, olha: vi então tronos, e aos que neles se sentaram foi dado o poder de julgar. Vi também as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e dos que não tinham adorado a besta, nem sua imagem, nem recebido a marca sobre a fronte ou na mão, né? Eles voltaram à vida e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos, contudo, não voltaram à vida até o término dos 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, muitos aqui dizem que não conseguem explicar essa passagem direito, eles ficam meio confusos. Alguns dizem que essa primeira ressurreição ainda não aconteceu, vai ser quando Jesus, né, vier, e depois ainda vai ter a parousia, enfim, faz uma confusão danada. Nós vimos na última aula, na interpretação de Santo Agostinho, que esses 1000 anos seriam os 1000 anos após a ressurreição de Jesus Cristo, né? Onde, depois de um período de perseguição,
né, todos aqueles mártires dos primeiros séculos, a igreja teria um tempo de paz, né, um tempo de paz, de reinado, e foi o que de fato aconteceu. E hoje a igreja volta a ser perseguida de novo. Mas a primeira ressurreição para Santo Agostinho, e aqui a interpretação que a Igreja Católica faz desta passagem da Sagrada Escritura, é a ressurreição da alma, né? A ressurreição da alma que no momento da morte se separa do corpo, que ressuscita para essa primeira ressurreição, passa pelo juízo, céu, purgatório, inferno, e que depois vai passar pela segunda ressurreição, que é na parousia, na segunda vinda de Cristo, quando então a alma volta a se unir ao corpo, que ela vai receber o corpo glorioso. Então, aqui está a explicação disso que nós cremos. Apesar de muitos irmãos de outras religiões nos criticarem, dizendo que não tem que rezar pelos mortos, porque eles não podem ouvir, porque eles estão dormindo. Não, está aqui no livro do Apocalipse. Há uma primeira ressurreição, né? E nessa primeira ressurreição, as almas que ressuscitam para Deus vão estar com Deus, como nós cremos na comunhão dos santos, nos santos, e depois, numa segunda vinda, elas então vão estar com, né, Deus para receber o seu corpo glorioso. Então, espero que isso tenha ficado muito claro para você, né? E qualquer coisa você vai colocando aí as suas dúvidas, escrevendo, deixando no comentário, que depois a gente vai olhar, João Vitor vai me ajudar, vai rever os comentários, e quaisquer dúvidas nós vamos esclarecendo nas próximas aulas. Como eu disse, durante esse mês de janeiro, agora as nossas aulas serão gravadas e depois disponibilizadas ao vivo, no horário que seria mesmo o horário das aulas, por causa dos compromissos que eu tenho, né, no horário que a gente deveria ter aula, tá bom? Então, meus queridos, continuando aí a nossa aula, só dizendo também que essas aulas gravadas serão um pouco menores do que as outras, tá? Até para que você não se canse e eu também, né, consiga encaixar dentro dos meus horários aquilo que é possível para mim fazer, tá bom? Então, vejam, meus queridos, que a ressurreição da carne será como a definitiva primavera dos corpos. É como na metáfora conhecida, o casulo se abre para libertar a borboleta, né? Quer dizer, a borboleta, a larva, nasce do ovo, que seria a primeira morte. E depois, na segunda vinda, seria quando a borboleta sai do casulo, né? Que recebe o seu corpo glorioso. Não se trata, contudo, da reassunção dos mesmos corpos físicos anteriores. Isso também precisa ficar claro para nós. Este corpo que nós temos hoje, nós não vamos receber este corpo de novo, até porque este corpo ficou velho, debilitado, foi enterrado, virou pó e não acabou, né? Então não adianta ficar com muita gracinha com esse corpo aqui também não, que não vai resolver. Você pode até ficar muito bonito, um defunto elegante no caixão, mas não vai passar disso, tá? Ninguém vai ressuscitar com o terno caríssimo que foi enterrado, e muito menos com a cutis ou com a pele belíssima com que foi enterrado. Esquece, esse corpo, né, é muito claro aquilo que a Sagrada Escritura diz. Lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar, né? Então, isso precisa ficar muito claro, tá bom? Então, nós não vamos reassumir este corpo, que será dispersado no pó, mas dos mesmos corpos pessoais, quer dizer, eu serei eu, né? Apesar da minha imagem ser esta do meu corpo, eu tenho uma personalidade que me é somente minha, que é minha, e que ninguém nesse mundo tem igual. E essa personalidade que eu vou receber de volta. Agora, porém, dotados das qualidades próprias dos corpos ressuscitados, como vimos, sem sofrimento, sem dor, sem degeneração, né, sem qualquer espécie de limitação. Então, haverá uma identidade profunda entre o corpo atual e o corpo futuro. Quer dizer, o que me faz ser eu, né, hoje também vai aparecer no corpo futuro. A fé do Papa Damaso, do século V, ensina:
cremos que seremos ressuscitados por Ele nesta carne em que agora vivemos, né? Quer dizer, esta carne, esta personalidade. O 11º Sínodo de Toledo, de 675, é mais explícito, quando ele vai dizer: cremos que não ressuscitaremos numa carne etérea, né? Numa carne que fica voando por aí, né? Ou em outra qualquer, como alguns deliram, diz o Sínodo de Toledo, mas naquela em que vivemos, subsistimos e nos movemos, né? De todos os modos, meus irmãos, os textos sagrados sugerem que a ressurreição atinge o homem por inteiro, né? A ressurreição atinge o homem por inteiro. Há, pois, que admitir a ressurreição do homem todo junto com a imortalidade da alma. Poder-se-iam pensar teologicamente as duas coisas juntas assim: pela ressurreição, o corpo volta à vida, agora numa nova configuração, já que é para a gente usar uma linguagem nova, né? Vamos configurar o computador de novo. Quer dizer, quando você configura o computador de novo, deu um problema, é um exemplo, tá? Um exemplo bem, né, bem simplório, mas é para caber na tua cabeça. Vamos supor, o teu computador deu um problema e você vai configurá-lo de novo. Você pode desinstalar, reinstalar de novo, por exemplo, o Windows, o Word. É um novo programa, mas é o mesmo, vocês estão entendendo? Né, o que eu estou querendo dizer? Quer dizer, o que foi instalado novamente é novo, mas ele não faz nada de diferente que o outro fazia, né? Ele é exatamente igual, porém não é o mesmo, né? É outro. Conseguiram captar? Está saindo fumacinha da cabeça? É o mesmo, porém diferente. Quer dizer, ele faz a mesma coisa exatamente, nada mais e nada menos, mas não é o mesmo que estava antes, é um outro que foi colocado. Tá bom? Então, seria esse corpo com essa nova configuração, né? Quer dizer, de todos esses textos sagrados, sugere, então, que após a ressurreição, todo homem, né, vai receber essa nova configuração, né? Poder-se-ia, então, pensar teologicamente duas coisas, como eu já disse. Pela ressurreição, o corpo volta à vida, agora numa nova configuração, mas a alma também, ainda que subsistente, recebe o benefício da ressurreição, enquanto se une novamente ao corpo, que sempre desejou. Lembra que nós falamos que não existe alma sem corpo. Então, esse tempo que ela passa sem o corpo, ela ainda anseia, ela aspira pelo corpo, né? Recompondo assim o homem como um todo. Quem aqui finalmente se levanta da morte seria o homem inteiro, recomposto em corpo e alma, mas enquanto é propriamente seu corpo que se levanta da morte através da reinfusão da alma imortal, né? Então, meus queridos, ademais, a ressurreição só pode ser um ato exclusivo do poder e do amor de Deus e do seu Espírito vivificador. Só Deus tem o poder para ressuscitar os mortos, como foi na criação do mundo e na ressurreição de Cristo. Só Deus, por meio da força do seu Espírito Santo. Romanos 4, capítulo 4, versículo 17, Romanos capítulo 8, versículo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 19. Romanos capítulo 4, versículo 17, Romanos capítulo 8, versículo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 19. Né? A ressurreição complementa ou completa a imortalidade da alma, transcendendo toda a condição anterior e redefinindo assim o ser humano por inteiro. Então, a ressurreição é para a redefinição do ser humano por inteiro. Notar que há ressurreição para a vida, e também não podemos esquecer que há ressurreição para a condenação. Lembra que no primeiro juízo, na ressurreição, na separação da alma, já acontece o juízo, né? Céu, purgatório, inferno,
E na ressurreição da segunda vinda também terá assim. Vai ressuscitar de corpo e alma para a vida, vai ressuscitar de corpo e alma para a condenação. Não tem como mudar depois. Uma vez feita a escolha, essa escolha é eterna. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Então, você pode conferir isso lá em João capítulo 5, versículo 29, João capítulo 5, versículo 29, no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel 12, versículo 2. Vimos, todavia, que se reacende hoje a esperança de um novo mundo, totalmente redimido, sem que sobre nele qualquer Hoje a esperança de um mundo novo está presente, um mundo novo totalmente redimido, sem que sobre nele qualquer lata de lixo, né? Ou qualquer coisa que seja do inferno. Contudo, isso não pode ser certeza dogmática, mas apenas objeto de esperança, de oração, como dissemos, né? Claro que a gente sabe que também há ressurreição para condenação, né? Só que a gente não pode dizer com certeza, dogmaticamente, quem está sujeito a isso ou não, né? É apenas rezar para que a gente possa alcançar a salvação. Então, para além da metáfora, né, da primeira ressurreição, de que fala o Apocalipse 24, capítulo 20, versículo 4, e que se refere diretamente à alma, primeira ressurreição, alma, né, precisamente ressuscitada por obra da graça, a alma está ressuscitada pela obra da graça. A realidade da ressurreição diz respeito, em primeiro lugar, e diretamente ao corpo, mas envolve também a alma, na medida em que, com a glorificação do corpo, a alma recebe seu complemento perfeito, recompondo com ele a integridade do ser humano. Então vejam bem, mais uma vez, para além da metáfora da primeira ressurreição, de que fala o Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 4, e que se refere diretamente à alma, precisamente ressuscitada por obra da graça, a realidade da ressurreição diz respeito, em primeiro lugar, e diretamente ao corpo, mas envolve também a alma, na medida em que, com a glorificação do corpo, a alma recebe seu complemento perfeito, recompondo com ele a integridade do ser humano. Então, espero que tenha ficado claro para você essa questão, né? Quer dizer, na parousia, na segunda vinda de Cristo, a alma que já está ressuscitada ou para o céu ou para a condenação eterna, vai receber o seu corpo glorioso, que é exatamente em termos de personalidade igual a esse, mas não esse corpo aqui, que vai ser, né, destruído no pó, mas que vai ser uma identificação única nossa, né, a nossa personalidade. E com isso nós vamos ressuscitar para a vida, né, eterna junto de Cristo, sem mais qualquer limitação corporal, né, ou, deteriorização do corpo, né, glorioso. Então, se você tiver alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa, manda aí, né, o seu recado, posta o seu comentário e a gente vai tentando esclarecer, né? E volto a dizer, se você está chegando aqui agora, começou a ouvir essas aulas aí, né, se deparou com esse vídeo na sua timeline, né? Estou vendo aqui. Vai lá no YouTube e procura no meu canal, Padre Anderson Daniel, a playlist onde estão todas as aulas. Porque é importante que a gente acompanhe todas as aulas para entender aquilo que nós estamos falando agora, né? Volto a dizer, não existe alma penada, não existe alma desencarnada, não existe alma que fica aqui rondando, vagando pelo mundo, não existe alma que toma posse, né, de outro corpo para continuar vivendo nesse mundo. Acho que o meu tio, né, tomou posse do corpo do meu sobrinho e agora ele tem todas as coisas que o meu tio fazia, o meu sobrinho faz. Não, o que isso pode ser é uma ação demoníaca.
Tudo que o povo diz que é a alma, que é isso, que é aquilo, são demônios. É nisso que a igreja crê. Mas não que alguém depois da morte tenha, né, capacidade de permanecer neste mundo, de ficar vagando, de retornar. Não, isso não. Isso não é o que a igreja crê, né? Isso está mais para a doutrina espírita. Então fique muito claro isso, né? Você precisa ter muito bem essa consciência de que, né, essa é, não existe essa questão, né, de alma fora do corpo aqui na Terra, né? A alma se separa do corpo no momento imediato da morte e vai automaticamente para o seu primeiro juízo e dali para a salvação, para o purgatório ou para a condenação eterna, né? E depois aguarda no fim dos tempos a segunda vinda de Cristo, que é então, né, nesse momento em que a alma volta a unir-se ao corpo, né, semelhante a esse, porém glorioso, que é próprio, que é da nossa personalidade, o que nos identifica vai ser mantido, porém numa nova esfera, numa nova dimensão, sem qualquer limitação ou qualquer corrupção que possa existir. Tá bom? Então, conforme eu disse para vocês, essa aula de hoje foi gravada, ela está sendo transmitida ao vivo, mas ela foi gravada. Assim vão acontecer com as próximas aulas, pelo menos neste mês de janeiro, né? Transmita, compartilha aí, né, na sua rede social e nos ajude, né? Divulgue o canal, se você não é inscrito, se inscreve lá no Padre Anderson Daniel, isso ajuda muito, tá bom? E também, conforme eu disse, os vídeos gravados seriam menores do que as aulas ao vivo, né? Até para que eu possa aqui, né, me adaptar ao tempo que eu estou tendo agora nesse mês que está um pouquinho conturbado, tá bom? Então, quero agradecer ao João Vitor por estar aqui e me ajudar, e a você que nos acompanha, que é fiel de vários cantos, né, do Brasil e até de fora dele, que tem acompanhado aqui as nossas aulas. Um grande abraço, um abraço à comunidade brasileira da Irlanda e também ao Paulinho, por todo o carinho, e a gente volta para a próxima aula, tá bom? Espero que você, além daquilo que escuta aqui, estude mais, se aprofunde, porque isso é muito importante. Um católico bem instruído é um católico que jamais vai perder a fé, mas pelo contrário, ninguém ama aquilo que não conhece. Quanto mais a gente conhece a igreja e a sua doutrina, mais amor a gente nutre por ela e por Jesus Cristo. Fiquem com Deus e um grande abraço.